Bom, pessoal, vamos aqui para mais uma aula de sequências. Vamos começar agora a última parte desse curso de sequências e progressões. A última sequência especial chamada progressões geométricas, né? A gente conhece como PG e está presente em tudo que é coisa na matemática. Está presente em juros compostos, função exponencial, também no estudo dos logaritmos, tem a ver com exponencial, que tem a ver com PG, enfim. É um tipo de conteúdo muito presente e a gente vai dar ênfase agora para entender bem esse tipo de sequência, tá bom? Lembrando que é uma escadinha, né? Não pode passar para PG se você não tiver passado por PA. Muito importante ter assistido ao curso de PA antes para depois ver o de PG, tá bom? Não esquece. Então, o que é uma sequência que é caracterizada como uma progressão geométrica? Quando eu olho para a sequência, eu digo, isso é uma PG. O que é que me faz dizer isso? Qual é o comportamento da sequência, tá bom? Então, primeira coisa é o seguinte, vou dar alguns exemplos aqui de sequências e a gente vai começar a perceber um certo padrão. Por exemplo, 2, 6, 18, 54, 162 e assim por diante. Mais uma. 3, 6, 12, 24, 48, 96 e assim por diante. 5, menos 10, 20, menos 40, 80, menos 160 e assim por diante. 24, 12, 6, 3, 1,5 e assim por diante. 5, 5, 5, 5, assim por diante. Menos 4, menos 8, menos 16, menos 32, menos 64. Aqui tem algumas sequências, todas essas são progressões geométricas. Por que isso acontece? Vamos lá. Se você olhar com cuidado, vai perceber com bastante facilidade. Não é difícil perceber quando é uma PG. Cada termo é igual ao seu anterior multiplicado por um número fixo. Olha só, 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18, vezes 3, 54, vezes 3, 162 e assim por diante. Vamos pegar qualquer um aqui, por exemplo, 24 vezes meio, 12, vezes meio, 6, vezes meio, 3, vezes meio, 1,5 e assim vai. 5 vezes 1, 5 vezes 1, 5 vezes... Tem uma PG que não muda nada? Pode ser, não tem problema nenhum. É chamada PG constante. Tem alguns nomes aí em relação à classificação. Você tem no seu material toda essa classificação, pode acompanhar por lá. Mas, de um modo geral, é importante saber que tem PG crescente, tem PG decrescente, tem PG constante. Tem uma PG que é chamada de oscilante, fica mudando de sinal, ou alternada, ou alternante, tanto faz. Quando a razão é negativa, é natural aqui, por exemplo, você tem essa, 5 menos 10, multipliquei por menos 2. Aí quando eu multiplico por menos 2 de novo, menos com menos, mais, aí fica 20. Aí eu multiplico por menos 2, menos 40. Aí eu multiplico por menos 2, mais 80. Multiplico por menos 2, menos 160. Ou seja, vai mudando o sinal, vai ficando, é uma PG oscilante. Oscila positivo, negativo, ok? Algumas progressões, elas são bem fáceis de perceber pelo fato de a razão ser um número inteiro. Mas, por exemplo, eu posso ter, eu vou até colocar aqui de rosa para destacar, porque a gente quer razão inteira ou racional, não precisa, pode ser irracional, tá bom? Por exemplo, imagina aqui, 5 raiz de 2, 10, 10 raiz de 2, 20 e assim por diante. Será que isso aí é uma PG? É sim. A razão é raiz de 2. Olha o símbolo de razão em PG. Agora a gente pode chamar de razão sem medo, tá? O símbolo é Q, de quociente, tá bom? Então assim, a razão pode ser um número positivo, negativo, pode ser qualquer coisa, não tem problema nenhum, tá bom? A gente tem que tomar cuidado só com o sinal na hora de classificar. Mas dizendo para vocês assim que dependendo do vestibular, na verdade a maioria dos vestibulares são mais modernos, é muito importante entender a aplicação da progressão.
E assim, felizmente, aquelas cascas de banana estão entrando em desuso. Então, não prejudica mais o aluno, a casca de banana. A intenção da questão que você erre por um pequeno deslize. Por exemplo, se eu falar que a PG é crescente quando a razão for maior que 1, isso está errado. Porque, na verdade, depende também do sinal do primeiro termo. É só esse detalhe. Por exemplo, essa PG aqui, 3, 6, 12, 24, 48 e assim por diante. Essa PG é crescente, ela está sempre aumentando. E a razão aqui é 2. Agora vamos ver essa PG aqui. Menos 4, menos 8, menos 16, menos 24, menos 48. Bom, ela está diminuindo, mas a razão também é 2. Por que ela está diminuindo com a razão 2 e aqui ela está aumentando com a razão 2? Porque o primeiro termo é negativo nesse caso e no outro é positivo. Já que você vai multiplicando, então para saber se ela é crescente ou decrescente, depende tanto do sinal do A1 quanto do sinal da razão, tá? Esses detalhes que a gente vai aprendendo e não mais caindo nessas casquinhas de banana, tá bom? Então, dei alguns exemplos de progressões geométricas e como é que se faz para calcular a razão de uma PG. É só, olha, deixa eu botar aqui. A razão de uma PG letra Q é só pegar um termo qualquer, dividir pelo seu antecessor. É assim que a gente calcula a razão de uma progressão geométrica. Quando a gente estudou PA, era um termo menos o antecessor. Em PG é um termo dividido pelo antecessor. Essa é a diferença básica. Aqui o que eu estou falando são os primeiros passos, né? O que é uma PG? É uma sequência que se caracteriza por esse padrão. Cada termo é o seu anterior multiplicado por um número fixo. Ou ainda, o quociente entre dois termos consecutivos é sempre constante. Isso caracteriza uma PG. Dei alguns exemplos de razão e aí eu vou falar mais um pouco, falar sobre propriedade, termo geral, a gente vai conversando sobre esses temas, tá bom? Se liga. Aqui eu vou falar sobre uma consequência, eu chamo isso de consequência imediata da definição de PG. Às vezes chamam também de propriedade, mas eu acho que como se propriedade fosse uma palavra muito forte, uma propriedade específica, uma coisa nova numa progressão. Não, na verdade é uma consequência imediata. O fato de esses três números estarem em PG implica automaticamente nisso aqui que eu coloquei. Por isso que eu acho que a expressão consequência imediata da definição é mais adequada. Mas isso é besteira nessa parte da semântica, tá? Vamos focar no que de fato é importante, é a utilização dessa consequência. Então, quando a gente estudou PA, tá? Não PG, PA, lá atrás. Três termos formavam a PA, o termo do meio era a média aritmética dos extremos. Lembram disso? Quando a gente está em PG, existe uma propriedade semelhante, só que não é a média aritmética, é a média geométrica, tá? Vamos mostrar rapidamente. Eu coloquei dois exemplos aqui e uma pequena aplicação, como se fosse um mini problema, uma mini questão, tá bom? Olha só. Então, se a gente tem três números formando uma PG, o termo do meio ao quadrado é o produto dos extremos. Eu coloquei aqui prova para a gente demonstrar bem rapidinho isso. É bem simples como é que se prova essa propriedade ou essa consequência, tá? Bom, a razão de uma PG ela é dada pelo quociente de um termo pelo seu anterior, ou seja, B sobre A, segundo sobre o primeiro, é a razão dessa PG. Mas também pode ser calculado como o terceiro aqui, terceiro dividido pelo segundo. Tanto faz o segundo pelo primeiro ou o terceiro pelo segundo. Se a gente igualar essas duas aqui, ó, Q e Q, eu vou igualar. Fica B sobre A igual a C sobre B. Multiplicando, você tem B ao quadrado igual a raiz quadrada de AC. Ok? Oh, desculpa. Já adiantei um passo aqui, ó. E a gente tem B ao quadrado igual a AC. Então, eu prefiro deixar aqui, se você quiser escrever
B como raiz quadrada de AC. Tem que lembrar que, na verdade, B é mais a raiz de AC ou menos a raiz de AC. Aqui, como são números apenas, vai ser um resultado só. Mas aqui numa equação a gente tem que tomar cuidado, porque pode dar uma equação de segundo grau e a gente tem que checar os dois valores, tá bom? Então, eu prefiro usar B ao quadrado igual a AC. Caso vá tirar a raiz quadrada, lembra que está tirando a raiz quadrada dos dois lados. Então, esse B ao quadrado pode ser igual a AC, ou pode ser o B pode ser o próprio AC, ou pode ser menos AC. Vai depender da situação, tá bom? Então, por uma questão de segurança, coloca B ao quadrado igual a C e depois resolve. Aqui eu estou mostrando que vai funcionar, né, sem problema nenhum, que é o seguinte. 9 ao quadrado é exatamente 3 vezes 27. Pode olhar, 81 e aqui é 81, né? Verdadeiríssimo. 10 ao quadrado é exatamente o produto de menos 5 por menos 20. Tá vendo? Verdadeiríssimo também, sem problema nenhum. Aqui eu coloquei como se fosse uma questão. Quem é o x para que esses três termos, nessa ordem, né, formem um APG? Então, se isso forma um APG, eu posso sem medo dizer que o termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos extremos. Essa é uma propriedade, né, a consequência imediata da definição. E aí a gente vai resolver isso. Eu vou expandir. Não esquece, tá? Produto notável, respeita bem direitinho as contas. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes, ou mais 2 vezes, o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Não esquece. Então aqui, quadrado do primeiro, 4x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, então mais 16x, mais o quadrado do segundo, mais 16. Aqui a gente faz a distributiva. 6x ao quadrado, menos 2x, mais 12x, vou colocar aqui embaixo, ficou apertado, menos 4. Então vamos arrumar essa equação de segundo grau. Como o 6x ao quadrado está do lado direito, eu vou passar para cá subtraindo, todo mundo para o lado direito. Então 4x ao quadrado passa subtraindo, fica 2x ao quadrado. Esse 16x passa a menos 16x, aí se liga aqui, ó, menos 16x, o mais 12x dá menos 4. Menos 4x, menos 2x, menos 6. Aí vai acompanhando aqui e vai escrevendo isso, porque você vai conferindo todas as contas. E o 16 passa a menos 16, vai ficar menos 20 quando eu juntar com esse menos 4 aqui. Então, toda equação dividida por 2 vai ficar dessa forma. Deu uma equação de segundo grau, dessa vez eu vou fazer por soma e produto. Vamos encontrar. Aí você faz do jeito que você achar melhor, por Bhaskara, soma e produto, completando quadrados, fica bem à vontade, tá? Aqui vai ficar x1, primeira raiz, 5, e x2 igual a menos 2. Encontrei dois valores. Aí você pode se perguntar, tá bom, qual dos dois, né, eu vou usar? Vamos lá. Quando x for 5, na primeira possibilidade, x igual a 5, vai ficar 5 mais 2, 7. 2 vezes 5, 10, mais 4, 14. 6 vezes 5, 30, menos 2, 28. Isso é uma PG? 7, 14, 28? Sim. Razão? 2. Vamos ver a segunda. Para x igual a menos 2, será que rola? X igual a menos 2. Menos 2 mais 2. 0. 2 vezes menos 2, menos 4, mais 4, 0. 6 vezes menos 2, menos 12, menos 2, menos 14. Opa, falhou, né? Aqui não é uma progressão, então não convém. Então eu vou usar apenas x igual a 5. Solução única nesse caso. Aqui o menos 2 não rolou.
ok? Esse é o início de PG. Primeiro eu contei para vocês o que era uma PG, como a gente encontra a razão, a classificação crescente, decrescente, constante, oscilante, pode ser nula, se a razão for zero também, mas essa PG não interessa muito para a gente. E a partir da próxima aula a gente vai começar a ver o termo geral, como é que eu calculo o termo geral e vamos fazer exercícios sobre isso, tá bom? Até a próxima!